Olá a todos, bem-vindos a mais uma live do Multi Você Multiclínica. Falando ainda sobre o nosso Setembro Amarelo. E hoje receberemos conosco aqui o Dr. José Newton. Ei, doutor, que acabou de entrar, já vai participar da nossa live e a gente vai falar de como sua saúde física impacta na sua saúde mental. Coisas que às vezes a gente não presta atenção no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem liga para nossa saúde física. Só vou aceitar o doutor. Vamos lá que ele já está entrando. Ei, Grazi, boa noite. Ei, doutor! Ai, que lindo! Adorei, ó. Água para cuidar da saúde física e hidratar. Que delícia! Bem-vindo! Agradeço por você ter aceito esse convite aqui mais uma vez, viu, doutor? Obrigada. Obrigado. Está me ouvindo bem? Excelente. Você também está me ouvindo bem? Muito bem. Ótimo. Bora bater esse papo legal para a gente levar conhecimento para todo mundo aqui que está conosco? Vamos bater um papo aí, né? Primeiro, eu amo essa canequinha e Oh, uma xícara que eu tomo aquele café cowboy aqui de vez em quando, né? que delícia! Por falar em café, café é um dos liberadores de um hormônio que é bom para a saúde mental. Ele também favorece, sabe? Olha, que legal! Isso eu não sabia. Porque todo mundo fala pra gente que não é para tomar café, que café estimula ali demais, então café faz bem. Mateus 15, acho que versículo 11. O mal não é o que entra pela boca, é o que o homem libera pela boca, né? Principalmente com palavras que não são palavras que deveriam ser nem pensadas, muito menos pronunciadas. E o mal não é o que entra, mas a quantidade pode não ser boa, né? Então, 4 a 6 xícaras de café para a grande maioria das pessoas vai fazer bem e não vai fazer mal. Quem não tolera, quem tem sensibilidade à cafeína, que tem enxaqueca, insônia, realmente tem que evitar ou reduzir muito. Não pode tomar uma garrafa de café por dia, né? A Por quantidade favor. sempre pode ser o perigo, a quantidade, né? Ótimo. Doutor, conta pra gente a pergunta que não quer calar, que nos fizeram, que foi o tema dessa live. Como que a nossa saúde física impacta na nossa saúde mental? Será que impacta de verdade ou não? Conte aí pra gente. Olha, eu digo assim como Einstein, né? Que não, ele falava que ele era um grande curioso. Eu sou um curioso e, novamente, vou citar que eu tento reduzir a minha vasta ignorância, né? Assim como Isaac Newton também falava. Então, o que eu tenho para tentar fazer aqui é tentar crescer um pouco alguns conhecimentos com vocês. E talvez gerar dúvidas para poder buscar mais possibilidades de saná-las, né? Uhum. Bom, a saúde definida pela OMS em 1946, a saúde ela é um conjunto do bem-estar físico, emocional e psicossocial. Então, por muito tempo se pensava que saúde seria ausência de doença, não é? Uma saúde física consiste na integridade do organismo, estar trabalhando bem, em equilíbrio, e estar ativo também, sem Uhum. enfermidades. Essa é a deficiência da saúde física. A Uhum. saúde mental ela tem a ver com a gente conseguir interagir com pessoas, conseguir conciliar nossos compromissos, as nossas dificuldades existenciais que, principalmente com a globalização, com tantas redes sociais e tudo mais, vai ficando mais difícil das pessoas acompanharem, né? Muitas questões que vão acontecendo. E, infelizmente, por outro lado,
questão de valores também, né, que vão sendo perdidos ao longo do tempo com essa globalização, valores familiares e culturais e outros valores. E o bem-estar social, que é quando se convive interagindo bem com os demais em todas as esferas de relacionamento, tolerando essas dificuldades que existem de variações sociais, econômicas, e as pessoas conseguindo viver culturalmente, socialmente, financeiramente com essas divergências, fica um pouco mais fácil de se buscar uma saúde plena. Que a saúde plena, assim como uma felicidade plena, é um pouco difícil de se chegar lá, né? Como diz um sábio professor erudito que eu acompanhei lá no Hospital Ipseng, eu cheguei lá no 15º dia dele no CTI, ele recebeu alta uns 40 dias depois, eu acompanhei em casa durante mais 30 dias, isso há 6 anos, hoje ele está com 76 e está muito bem. Então, graças a Deus, depois de uma leptospirose que atingiu o sistema nervoso central, pode causar uma letalidade acima de 50%, e ele sobreviveu bem isso. Ele falou que a gente não veio ao mundo para ser feliz, a gente veio para ter momentos de felicidade. Então, para que a gente se desgastar e ficar buscando pequenos problemas, divergências que não vão nos fazer muito bem emocionalmente? Então, se a gente conseguir tentar conciliar um pouco isso, a gente vai conseguir buscar um pouco mais de bem-estar psicossocial e chegar mais perto dessa questão da saúde mental e física, né? Uau, que legal. Bom que toda live com o senhor, toda vez que eu converso com o senhor, eu aprendo. É uma filosofia de vida ali que a gente vai aprendendo. E você trouxe uma coisa super legal. Eu trabalho muito com a inclusão. Inclusão das crianças que gaguejam, inclusão dos adultos, e você de autismo. E a gente está cada vez mais saindo desse modelo médico, que é a CID, que é baseado na doença, indo mais para a CIF, que é a funcionalidade, que pensa muito nessa qualidade de vida. E quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente tem que pensar no indivíduo como um todo, né, doutora? Sim. A gente tem que ir pensando em tudo. Isso é muito difícil para o indivíduo entender que para ele estar saudável, ele tem que ter a ausência de doença e que tem várias coisas que envolvem na qualidade de vida dele ali, né? Sim, exato. Aí, dentro... tudo na vida tem que ser visto com um contexto amplo. Então, a saúde, ela trabalha bem dentro disso. E eu já quero iniciar esse nosso bate-papo colocando aqui uma questão que as pessoas, às vezes, pensam, eu não sou inteligente, eu não aguento acompanhar, eu não tenho capacidade. Esse é o maior erro de grande maioria das pessoas. Todos nós somos inteligentes. Existe a variação. Alguns têm um QI maior, a grande maioria tem um QI mediano. Agora, como que a gente consegue conviver melhor com conhecimentos, com atualidades, com informações? Como diz Einstein, sendo curioso. O erudito, ele busca o conhecimento através da curiosidade. Quanto mais a gente exerce o nosso buscar erudito de querer conhecer, de ter uma dúvida, eu escrevo no papel ali. Em vez de eu responder um zap, eu mando ali aquela pergunta para mim ou para outra pessoa, para depois eu ler e eu pesquisar aquilo ali. Então, quanto mais a gente desperta a curiosidade, mais a gente vai conhecendo a nossa capacidade, correto? Então, nós somos seres muito inteligentes e muito capacitados a nos adaptar a circunstâncias terríveis, terríveis, adversas. Eu não sei se a doutora assistiu um filme que foi lançado há pouco tempo agora. É um filme lindo. 13 Vidas. Não assisti, não. Ainda não. O Resgate. Estava o pessoal todo lá. Esqueci se foi na Holanda, esqueci onde que foi. A última Copa do Mundo, 2018.
E os meninos estavam fazendo um treino de futebol na Tailândia. E aí acabou o treino, teria jogo do Brasil, não sei se à noite ou no outro dia, e tinha aniversário de um deles. Aí eles falaram, antes de ir para o aniversário do fulano, até brincaram com ele, e você com 13 anos de idade, vão fazer bolo do Bob Esponja para você, os meninos zoando o garoto, né? Aí ele falou, eu não vou com vocês não, depois do treino, eu vou para casa ajudar minha mãe lá, mexer com as coisas. 12 garotos e o treinador dele, que tinha 24 anos de idade. Olha a média da idade deles, 15, 16 anos. O mais velho, se não me engano, 24, que era o treinador. Falaram assim, acontece sazonalmente, naquela época, geralmente 2, 3 semanas após essa data do ocorrido, uma tempestade violenta lá, que enche as cavernas, transborda. E eles costumavam ir lá passear na caverna. E eles vão dar um pulinho lá na caverna, porque tempestade deve chegar daqui 2 semanas, então vão dar um pulinho lá que dá tempo, antes do aniversário. Aí eles foram de bicicleta, todos felizes, e esse outro foi para casa. Aí chegaram lá na caverna, largaram as bicicletas na entrada e começaram, água vindo até no umbigo e tal, tudo muito tranquilo, e entraram 1,5 km adentro ali. Por que eu estou falando isso? Adaptar as situações adversas. E tem a ver com a inteligência. E aí vai ter uma resposta mais para frente. O que aconteceu? O que aconteceu, doutora? Com certeza a tempestade chegou, né? Óbvio. Óbvio, a tempestade chegou cerca de 2 semanas antes, inundou, e o percurso que eles fizeram ficou de uma maneira que dava para eles passarem deitados, nadando com muito cuidado. O treinador mais velho falou, a gente não pode sair daqui, tem que esperar essa água baixar ou alguém vir nos salvar. Aí eu não vou falar mais nada do filme, não. Foi um movimento do mundo inteiro para resgatar os meninos. Vocês vão saber, vai ter spoiler na internet, mas eu não vou falar nada disso. Mas no filme existe superação, existe resiliência, existe determinação. Então, é um filme para vocês assistirem. 13 Vidas, o Resgate, lá na Tailândia. Muito bonito. Então, o ser humano, ele é muito preparado para tudo isso. Sem insumo, sem alimento, eles não levaram mochila, não levaram cobertor, não levaram nada, e ficaram 13 dias sem nenhuma ajuda externa, 13 ou 14 dias. Jesus amado. Aí vem uma coisa, é um tema do nosso bate-papo de hoje, a questão da ansiedade. Todos nós temos ansiedade, e a ansiedade é benéfica para nossas atitudes. Eu estava ansioso, porque é um bate-papo de muita responsabilidade, e se eu ficasse ansioso por demais, eu geraria ansiedade patológica, que eu entraria aqui gaguejando e não falaria mais nada. Então, está indo mais ou menos, né? Tomara que a ansiedade não suba muito. Se esses meninos tivessem tido uma ansiedade muito grande, eles tentariam sair nadando e com certeza morreriam, e se afogariam, ou fazer alguma outra besteira. Então, assim, resiliência, inteligência, fé, não é mesmo? Então, foi acontecendo isso. Então, eu quero falar aqui a respeito da questão da inteligência. Uma pessoa que pode ter conquistado mestrado, doutorado, 4, 5 certificados de graduação, uma pessoa que possa ter chegado a ter uma vida financeira super estável, muito tranquila, mas essa pessoa, possivelmente, ela pode não estar muito bem com questões familiares, sociais, às vezes insegurança. Conhecemos pessoas aí que têm um padrão de vida super elevado e não se sentem seguras em momento nenhum. Não conseguem fazer amizade e querem aumentar cada vez mais o seu patrimônio. Aí
é muito difícil. Felicidade é uma coisa abstrata, não tem como se quantificar. Mas, por outro lado, a gente pode pegar uma pessoa mais simples, uma pessoa que se sente feliz, que, embora possa ter uma pequena renda e um padrão de vida muito modesto, ele agradece a Deus todos os dias por estar vivo, de ver pássaros, de ver gatos, animais na rua, de ver plantas, de ver flores, de conviver ele e esses animais com o sol, com a lua, com a chuva e até com alguma tempestade. Talvez ele tenha uma sensação de felicidade maior do que esse outro que tenha uma situação privilegiada, digamos assim, falando de maneira socioeconômica, né? Então, a felicidade. Eu acho que para a gente ser feliz, no mínimo a gente tem que ter uma saúde satisfatória. Aí vai ficar uma pergunta aí no meio do caminho. Quem seria a pessoa mais feliz? O empresário, o doutorado ou aquele trabalhador humilde? Então, a inteligência pode nos auxiliar a preparar, confrontar situações, doenças que impactariam muito na nossa saúde física e principalmente mental. Então, com a sabedoria, nós podemos sanar ou atenuar ou conviver com a adversidade. A gente poderá ter mais momentos de felicidade que, na verdade, são transitórios, né? Momentos de felicidade real são transitórios. Muitas pessoas, em geral, são as mais inteligentes. As mais inteligentes, em geral, elas são dotadas de um poder maior de resiliência, de se adequar a situações, de aceitar e buscar lutar por melhoras. Aí tem uma pergunta que vai ficar em aberto por enquanto. Somos realmente inteligentes? Depois nós vamos falar disso. Então, eu pulei aqui na introdução, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter chegado a esse momento junto com todos vocês, agradecer a doutora pela confiança, agradecer a todos os pacientes que estão sendo muito pacientes nesse momento, e agradecer em especial a minha mamãe Tereza, que infelizmente por questões cognitivas ela não está assistindo, mas ela está bem, tomei um café e almocei com ela hoje, graças a Deus ela está numa situação confortável, muito bem cuidada lá, agora pelas minhas duas irmãs Neide e Vanilda. Então, depois do agradecimento, o que algo de problema poderia trazer na nossa saúde mental? É muito simples a gente citar alguns exemplos. Uma dor muscular, uma dor no quadril, uma dor lombar. Doutora, já vou abrir parênteses aqui para uma coisa. A gente tem um pouquinho de experiência em saúde geral, né? Um pouquinho em oftalmologia, um pouquinho, me perdoe, doutor Luiz Otávio, um pouquinho em ortopedia, perdoe, doutor Zé Carlos, um pouquinho em cardiologia, aí vai. Eu sei muito bem que as posições adequadas para se dormir é num colchão que não esteja muito macio e nem muito duro. Adequado, um colchão que pode ter 5 ou 10 anos de vida, de utilidade. Então a gente precisa observar isso, porque a qualidade do sono é muito importante. Aí eu estou falando da dor, né? Posição para se dormir é de barriga para cima, com um travesseiro fino, para a cabeça não ficar muito fletida. Ou então, de lado, com o corpo um pouco encolhido, um travesseiro fino ou uma coxa entre os joelhos e um travesseiro da altura do ombro, para a cabeça ficar alinhada com a coluna. Essa posição nos proporciona descanso e a coluna não vai ficar sobrecarregada. Aí vai de vez em quando me dá aquela vontade de dormir de bruços, de barriga para baixo. É gostoso isso aí. Acordei, deve ter 3 semanas, acordei empenado, acordei todo torto.
Oh, meu Senhor do bom Jesus. Fiquei uns 2 dias ali perrengue. Uma dor muscular, uma lombalgia que quase todo mundo vai ter na vida em algum dia, acaba com o seu dia, acaba com a qualidade de vida. Você pratica uma caminhada ou pratica algum outro esporte, você não vai conseguir praticar aquele esporte, sua qualidade de vida está prejudicada. Se a pessoa não tem uma cabeça muito boa, se ela é depressiva, se ela tem tendência, uma questão dessa pode acentuar mais ainda o risco de uma doença mental surgir ou ser agravada. Então vem aí, uma dor gera impacto na saúde mental. E outra coisa, dor de cabeça é uma entidade clínica, né? Clínica neurológica, uma enxaqueca forte, o que ela pode causar? Ela pode causar prejuízo enorme na qualidade de vida da pessoa. Pode causar prejuízo na produtividade. Algumas pessoas ficam inseguras, porque não conseguem trabalhar, tem que levar atestado, algumas perdem. Ixi, gente, o doutor falhou aqui para mim. Falhou aí para vocês? Me dá um retorno aqui. Doutor, voltou? Podemos, bora lá. Enxaqueca, igual estava falando, pode interferir na qualidade de vida, porque dá um prejuízo direto para a própria pessoa e pode trazer prejuízo profissional e até financeiro ali também. Isso pode impactar trazendo outros problemas, certo? Aí, a obesidade, por exemplo, é um problema de saúde pública mundial, devido ao estilo de vida. A gente já falou isso algumas vezes. Uma pessoa que é obesa, ela dificilmente ela tem um bem-estar muito grande. Dificilmente a autoestima dela está muito bom. Eu acredito que sejam poucas as pessoas que se sentem muito confortáveis sendo obesa. Existe alguma? Existem, mas não é a maioria. Isso pode trazer impacto, trazendo distúrbio de ansiedade, distúrbio de depressão. O sedentarismo no ansioso, no obeso, pode vir a predispor até osteoporose, câncer de mama pode estar relacionado também com a osteoporose. Não é a causa específica, mas aumenta o risco. Trombose também, no obeso que fica sem muita locomoção. Então, é um impacto de vida grande na saúde mental do obeso, as limitações que isso causa. Aí vem o que? Vem risco de depressão, de fome compulsiva e de ficar um ciclo vicioso, certo? Além da obesidade trazer aquele distúrbio que a gente já abordou na síndrome metabólica. Aí vem o que? Risco de diabetes, problemas cardíacos, risco de AVC e mais outros, certo? Além de artrose ser agravada, o peso, o joelho daquela pessoa está carregando um peso muito maior do que carregaria, não é? Doenças reumáticas são outra entidade clínica que afetam muito o rendimento da pessoa, o bem-estar emocional também. Questões cardiológicas também são outras doenças que impactam sobre o estado emocional. Para o homem também, o câncer de próstata também, ele pode estar relacionado com falta de atividade física e pode estar relacionado com causar doenças emocionais. O câncer de próstata pode vir a trazer incontinência urinária, pode vir a trazer interferência na libido, na atividade sexual. Então, isso aí vai trazer um impacto sobre a saúde mental também. Tem uma infinidade de doenças. Eu acho que eu citei algumas aí. E a doença mental levando à doença orgânica. Aí eu dei uma contrapartida no nosso bate-papo, mas é importante, porque o diagnóstico de saúde engloba a saúde física e a mental. A física mental interfere na mental e a mental interfere na física. Por exemplo, eu acho que pronunciamos desse jeito, Simone Biles, é aquela
grande ginasta norte-americana que estava ganhando medalhas de ouro, e depois ela falou, não aguento. Aquilo ali foi o quê? A saúde mental dela não estava. Ela estava correspondendo, ela sabia que ela poderia tranquilamente conseguir ali se superar e seguir em frente, e tinha tudo para isso, mas ela sentiu uma pressão emocional grande. Isso aí já foi um distúrbio caracterizando uma ansiedade exacerbada, que virou ansiedade patológica, que ela não conseguiu organizar a vida de atleta dela. Então, atleta de alto rendimento, ele pode estar super preparado com melhores nutricionistas, fisiologistas, ortopedistas, psicólogos, terapeutas do mundo, mas a cabeça talvez não esteja tão boa para seguir o que aquele corpo totalmente preparado está querendo, né? Então, a saúde emocional, ela é muito importante. Hoje, todos os clubes, muitas empresas têm profissionais trabalhando nessa linha, né? Da saúde emocional, né? Exato, doutor. E você falou que você tocou num ponto importantíssimo, porque a doença da mente a gente não vê. A doença do corpo a gente vê, a gente sente, mas até a pessoa perceber que ela não está bem, que a mente não está bem, que ali o psíquico dela não está legal, demora. Então, Sim. é importante que a pessoa se autoconheça o suficiente para que ela saiba como é o corpo dela, como é que ela está ali no equilíbrio da saúde física para a saúde mental. O que faz bem, muitas vezes as pessoas não sabem o que faz bem. Nós falamos na live com a doutora Natiele que as pessoas elas estão sem saber o que elas querem. Elas veem ali o autoconsumo na internet, quer ser igual influenciadora ou quer ser igual fulana de tal, mas elas não percebem elas mesmas. Isso é uma coisa gravíssima. Você falou da inteligência e da capacidade, que é algo também que as pessoas precisam entender, que inteligência não está ligada ao seu grau intelectual, ao tanto de graduação que você fez, o que você não fez. A sua inteligência está ali com a capacidade de você entender você mesmo. Porque se você não entende você mesmo, você não tem a capacidade de saber o que te adoece, você não tem a capacidade de saber e discernir o que te faz bem, não tem a capacidade de ver que você está levando o seu corpo a uma doença física, né, doutor? Sim, sim. A doutora estava falando aí e me veio aqui uma coisa, mas depois eu vou voltar lá. Já deu uma fugidinha. Mas começou a dar um spoiler na resposta da minha pergunta, tá? Ai, ai, ai. Somos inteligentes, somos realmente inteligentes, né? Então, eu falei daquela grande atleta norte-americana e aí eu já comecei a falar um pouco a respeito da ansiedade também. A ansiedade, Ansiedade, o que é? Ansiedade é algo que é essencial para a nossa vida, para nos motivar a ficar de alerta. Eu vou atravessar uma avenida, eu estou ansioso, eu tenho que olhar, está vindo um carro ali, às vezes eu olho 2 vezes. Se eu começar a olhar 5 vezes, parar, olhar para o outro lado 5 vezes, essa ansiedade já virou patológica. Eu sei que olhando bem olhado 1 ou 2 vezes, eu estou seguro para atravessar. Então, a ansiedade, ela pode desorganizar a nossa vida toda. Pode desorganizar tudo, não é? Por exemplo, erro de comportamento alimentar. A pessoa muito ansiosa, ela começa a estudar, ela começa a fazer uma atividade e vê que aquilo ali está monótono e aquilo ali está meio difícil de ser feito, ou por algum motivo inexplicável, ela para, vai lá, pega um docinho, vai ali, pega uma banana, vai lá, pega uma água estragada, né? Sabe o que é água estragada? Eu já usei esse termo. Nossa, não conheço não. O que é água estragada? Refrigerante. Aquilo é água estragada para mim. Aí, a pessoa pode, pela ansiedade, alimentar errado, não ter disciplina de horários e quantidades de alimentar, e o que alimentar em horários regulares,
E entra aí o quê? Risco de vir obesidade. Então você tem uma doença física visível, que não precisa de exame nenhum para se fazer diagnóstico. Você bate o olho numa pessoa, você já sabe que ela é obesa. Isso pode ter vindo pelo fato dela ser muito ansiosa e ter uma fome compulsiva, comer por fuga. A pessoa começa a ter uma ansiedade muito exagerada, uma ansiedade exacerbada, ela entra no que eu chamo de ciclo vicioso. Ela não está bem, ela se sente culpada. Alimentar vai ajudá-la a ter uma pequena compensação momentânea, que só vai piorar. Então é um ciclo vicioso. Aí eu vou falar depois do ciclo vicioso positivo. Em vez da pessoa evoluir para lá, ela monta um ciclo para poder melhorar. Bom, depressão. Depressão também é outra entidade nosológica, né? Clínica, psiquiátrica, super frequente. Algum grau de depressão, de distúrbio do humor, a grande maioria das pessoas já teve ou vai ter. Criança, pelo comportamento da criança, dá para perceber que ela está ficando um pouco isolada, mesmo sem ter acontecido nada de especial. Apenas coisas pequenas da vida, às vezes tendência familiar. A criança começa a ficar mais quieta, não alimentar bem, não interagir muito, querer ficar só no celular. Para muitos pais é muito confortável deixar, ficar em celular. Às vezes nem vê direito o que a criança está fazendo. Então, pode ser coisa tudo inocente, mas aquele convívio ali não faz bem para a visão, não faz bem para o cérebro, não faz bem para a saúde, não faz bem para nada. E isso pode começar a alimentar um quadro de depressão. A criança deixa de sentir prazer de encontrar com outro amigo, de brincar de pega-pega, de brincar de chutar bola, essas coisas assim. Então, a gente tem que ser muito vigilante, não apenas pais, mas quem está próximo, parentes, amigos que tenham liberdade. Olha, vamos colocar os meninos para brincar um pouquinho aqui fora, vamos no terreiro, vamos no parque, quando tiver oportunidade. Isso é saúde mental. Na infância já acontece, em qualquer idade da vida. Então, a depressão também pode trazer qualidade de vida péssima, erros alimentares, problemas comportamentais, distúrbios metabólicos, semelhantes ao da obesidade, certo? Tem uma doença que não é tão frequente, mas é uma doença presente no nosso dia a dia, clínico, psiquiatra convive muito mais, é a esquizofrenia, por desregulação do mecanismo da dopamina. Então, a dopamina estimula muito o cérebro em uma determinada área e dá desequilíbrio em outras áreas. A esquizofrenia pode trazer comportamentos totalmente inadequados para a vida social e para a saúde da pessoa, podendo levar a tentativa de autoextermínio e tudo. E a pessoa que tem esquizofrenia, sabendo do seu diagnóstico e fazendo o tratamento devidamente acompanhado pelo psiquiatra, a pessoa pode ter uma vida praticamente normal, certo? Tem uma síndrome que escreve burnout, que é burnout. Essa aí eu tenho medo de chegar nela, menino. Misericórdia. Doutora, eu vou te encaminhar para a doutora Natiele, tá? Ai, Senhor. Você conversar mais com ela, tá? Você não vai chegar lá não, tá? Amém. A gente já conversou um pouco informalmente a respeito disso, né? Eu estava lendo lá um médico psiquiatra falando dessa síndrome. Um vídeo lá de, acho que uns 50 minutos, ele falando que ele ficou até os 30 anos de idade estudando. O médico jovem geralmente se forma com os 24 anos de idade, 2 ou 3 anos de uma residência, 27, talvez mais uns 2 ou 3 anos de especialização, 28 a 30 anos de idade.
Aí ele falando com essas palavras, eu cheguei aos 30 anos, nunca tive uma carteira assinada, ganhava só aquela bolsa ali, e estava sentindo que eu perdi meu tempo. Aí ele retificou. Eu não perdi meu tempo, mas eu fiquei assim, improdutivo, sem ter um salário e tudo mais. Aí eu queria trabalhar, eu queria produzir. E a gente vê muito isso nos recém-formados. Esse é diferenciado porque ele tinha feito 2 especializações. Essas especializações se acompanha muito paciente em ambulatório e hospital. Então, quando ele formou, ele já estava capacitado a trabalhar, então ele podia sair e trabalhar. Plantão em hospital e tudo, e viajar para outra cidade para dar um plantão lá, e estava como supervisor no hospital lá em São Paulo. Aí, ele com um filho de 7 anos, aí um dia o filho dele fala assim, ô pai, 7 dias que você não me liga, aconteceu algum problema? Quer dizer, não via o filho e nem ligava para ele, né? Um menino de 7 anos de idade. Aí ele, opa, tem alguma coisa comigo. Ele já estava alimentando bem, mal, ele já estava alimentando mal, parava no posto de gasolina, comprava barrinha de cereal, talvez um refrigerante ou um suco. Doutora, quantos por cento de suco tem nessas garrafinhas que a gente compra? A gente não, as pessoas compram por aí. De açúcar, né? Muita. E de suco natural? De suco nada, deve ser no máximo 3%. 3, 5. Minha irmã um dia comprou um suco de uva com a marca muito conhecida aí, comerciada pela Ambev. Aí a minha irmã falou, ó que suco bacana, R$6 o litro. Eu falei, no sacolão dava para comprar coisa, eu já dei receitas aí, né? Que dá para fazer aí uns 10 litros de suco natural, né? E muito mais saudável, né? Fui olhar lá, eu não estou muito certo, mas era 4 ou 7% de suco natural. Olha que enrolação. Você paga caro, produto químico, falou que é suco, agora eles colocaram lá, o nutricionista vai informar melhor. Tem o suco, tem o néctar e tem o extrato, sei lá. Um deles é 100%, tem que ser natural mesmo. Sem adição de nada, segundo consta lá. Agora, a maior parte disso que se compra por aí, tem nem 10% de suco, entendeu? Aí, esse doutor super inteligente, super capacitado, que estava cuidando de muita gente, começou a falar que estava tendo pouca paciência com os funcionários, com o pessoal do hospital e até com os próprios pacientes. Imagina um profissional que está querendo ajudar paciente e começa... Doutora, imagina, você atendendo um menino de 8 anos lá. Ô, gente, ó, é só uma piadinha, tá? Finjam que você não escutou isso aí. Aí a doutora fala, menino, para de gaguejar, ó, menino. Que negócio é esse? Não podemos perder a paciência, né, doutora? A gente que lida com pessoa tem que estar o tempo inteiro em prol do outro, tratando com respeito, com carinho, né? Não adianta. E, olha só, você contou a vida do seu amigo. Falei que eu tenho medo de chegar no burnout, mas conta o que é essa danada dessa doença, doutor, para todo mundo aí. Aos empresários que estão aí, que eu já vi, as pessoas que gostam de trabalhar, que eu vi que estão acompanhando a gente aqui, conta aí o que é. Há muito tempo, quando eu estava na faculdade, não vou falar quanto tempo faz isso, não. Tudo bem, vou falar, uns 28, 29 anos. É super jovem, ninguém vai acreditar. Obrigado! Aí o que acontece? Era descrito pessoas com personalidade tipo A. Personalidade tipo A é igual classe A, né? A personalidade da pessoa, ela quer tudo muito certo, ela se autocobra demais. Às vezes não tem cobrança superior, sociedade, nem nada. A pessoa se cobra demais. A síndrome de burnout é isso. A pessoa é ligada ao trabalho. Não é ligada a relacionamentos, é ligada ao trabalho. A pessoa quer produzir, ela quer ter excelência no que ela faz e ela quer trabalhar e trabalhar cada vez mais. Aí ela começa a ter problemas de ansiedade,
de não dormir bem, aí vem a insônia, que é a ansiedade, sobrecarga, a pessoa não se desliga direito, não consegue dormir bem, interfere no relacionamento, pode ficar uma semana sem ligar para o filho de 7 anos, e relacionamento com outras pessoas. Então, a pessoa chega no ponto que pode evoluir para depressão, a pessoa não se alimenta bem, ela pode comer muito errado e começar a ter uma síndrome metabólica, aumentar risco cardiovascular e tudo mais. A síndrome consiste nisso, em sintomas emocionais relacionados à questão do se entregar muito ao trabalho e querer colocar o trabalho acima de tudo. A pessoa tem que saber balancear tudo na vida, não é mesmo? Tranquilo? Exato. E tem que se conectar, Então, né, doutor? Com ela isso pode mesma. gerar doenças metabólicas, certo? Tá. Vai, fala, doutora. Não, Ficou mais ou menos claro? tá ótimo. Quem tá aqui que me conhece sabe que eu amo trabalhar. E eu amo mesmo. Às vezes eu vou ali, viro, vou trabalhando. Quando eu me vi trabalhando demais, teve uma época que eu estava trabalhando em 7 lugares. Aí eu falei assim, não dá. Mentalmente não tá legal. Só que quando você tá ali envolvido, você não percebe, você só quer ali trabalhar. Então, requer você se ligar a você mesmo, falar o que eu quero. Será que eu quero trabalhar? Mas eu quero trabalhar para quê? O que eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo? Então, são perguntas, às vezes, que a gente tem que se perguntar para você cuidar da sua saúde. Você está fazendo o quê? Para quem? É para você Sim. ou é para o outro? Se não for para você, está errado. Não é egoísmo a gente pensar na gente mesmo. A gente precisa muito de pensar na gente o suficiente para saber o quanto a gente se entrega para o outro. O quanto Sim. a gente se entrega para o trabalho, o quanto que a gente se entrega para um relacionamento, o quanto que a gente se entrega para toda e qualquer relação que a gente tem. Porque senão, como o nosso doutor parafraseou ali, Mateus, o excesso sai fora do equilíbrio e é de tudo, né? Sim, sim. Doutora, a gente já falou isso em outra oportunidade. A gente tem que se amar, a gente tem que gostar da gente para poder conciliar tudo na vida. Para poder gostar das outras pessoas, a gente precisa de se cuidar para cuidar de outras pessoas. Não tem como você se entregar ao trabalho, se entregar a familiares, entregar a sua vida para cuidar dos demais e não se cuidar. Não tem como, né? Eu sempre procurei trabalhar muito, já desacelerei, já tirei bem o pé e falo de cadeira, porque há uns 20 anos eu tinha uma empresa de medicina do trabalho. Eu exerço muito pouco a medicina do trabalho, porque tive grandes trabalhos e trabalhos em grandes empresas, empresas multinacionais aí, e eu cheguei a prestar trabalho na Petrobras. E foi uma época da vida que eu tive um retorno profissional gratificante. E depois eu fiz uma sociedade, que não vou entrar em detalhe, que o negócio começou a andar ruim para o meu lado. Para o meu sócio não, mas para mim começou a andar ruim, sabe? Eu levava serviço para casa, malas, pastas de trabalho, de relatório para fazer, e eu não conseguia fazer nada. Eu mexia, abria e não tinha produtividade. A minha alegria foi igual a história de comprar um sítio. Você fica alegre quando compra e fica muito mais alegre quando vende, né? Oh, meu Então, Senhor. quando eu passei a minha parte da sociedade para o meu sócio, eu entreguei para ele assim, praticamente de mão beijada. Eu tinha 51% das ações. Eu comecei a viver. Comecei a ter vida. Comecei a ter mais tempo para mim, mais tempo para a família, mais tempo para amigos, entendeu? Então, não apenas médicos, fonoaudiólogos, outros doutores, outros profissionais da saúde que lidam muito com dificuldade das pessoas, com a mente humana, têm que saber muito bem até onde podem se entregar. A gente tem que se entregar. A gente tem que estar junto. A gente tem que estar receptivo. Todos sabem que todo mundo que sai do meu consultório leva o meu zap. A pessoa tem alguma dificuldade, me manda um zap, eu retorno quando eu posso,
e aí vai. Mas eu me permito, fim de semana e tudo, eu não fico vendo o Zap, eu não fico respondendo o Zap. E são poucos os casos. Quando eu vejo que é alguma coisa importante, a pessoa liga, eu até atendo. Mas assim, a gente tem que nos permitir ter nossa vida ali, tá certo? Cuidado, tá? Cuidado. Vamos cuidar dos outros, mas vamos cuidar da gente para poder continuar cuidando dos outros. Perfeito? Exato. Você tocou num assunto legal. Não você falou para os profissionais da área da saúde, mas isso vale para quem lida com o público também. Também. Na verdade, para todo mundo. Para todo mundo, né? É verdade. Mas a gente tem que aprender a entender que o que é do outro, não é nosso. Que se é do outro e me adoece, eu posso ajudar o outro o tanto que o outro me deixar ajudar. Se o outro não me deixa muito ajudar, eu tenho que tentar direcioná-lo para um profissional. Porque Sim. senão vai atrapalhar a sua saúde física, vai atrapalhar a sua saúde mental e vai adoecer o outro também. Então a gente Sim. tem que começar a entender isso. Então, se vai ali uma pessoa na sua loja que começou a contar da vida, não fica remoendo a vida dela, agradece pelo dom de escutar aquela pessoa, mas não fica levando isso para sua casa, para sua cama, para problematizar o problema do outro, não. Porque isso é muito grave, né, doutor? Muito grave, veio aqui, eu não sei porquê, quando um paciente, em qualquer especialidade da área da saúde, não está tendo resposta, a gente investiu o que a gente pôde, a questão é procurar um outro colega. Eu vou te passar para um outro colega. Vamos conversar também com a psicóloga, com a nutricionista, com a terapeuta, com a fono, com o fisioterapeuta. Peraí, eu vou ter que te indicar para um outro colega clínico que tem mais experiência, ou um psiquiatra. Eu sempre coloco para as pessoas, psiquiatra não é médico de doido, tem gente que ainda pensa isso. Por favor, gente. Aí eu deixo muito claro, antes de eu falar que vou encaminhar para o psiquiatra, eu falo que tem um profissional que estuda profundamente e está bem inteirado com dificuldades das pessoas ter controle de emoções. E quase todo mundo um dia pode ir procurá-lo sem ter nenhuma doença em especial, mas ele vai ajudar. Aí quando eu falo assim, vou te encaminhar para o psiquiatra, que é o médico mais adequado para o seu caso. Aí o que acontece? A pessoa aceita com menos resistência, com mais facilidade um pouco. E dentro disso tudo, me veio uma frase aqui, que é o chamado não positivo. Caiu aqui de paraquedas essa frase. O não positivo, ele é importante para todas as pessoas. Quando chega um paciente, não precisa ser paciente, pode ser amigo, pode ser parente, e nos pede um favor. Esse favor, ele não vai ser muito bom para mim e nem para a pessoa que está pedindo o favor. A pessoa que está pedindo o favor, ela deveria ter pensado melhor antes de pedir o favor. E aí, eu falo, infelizmente, eu não vou poder ajudar. Por quê? Porque se eu ajudasse, a pessoa acomodaria, a pessoa talvez estaria com uma atitude que seria uma atitude não muito correta, querendo que eu facilitasse alguma coisa para ela. O não positivo, ele é positivo para os dois lados. É positivo para quem está falando, porque está sendo sincero, está deixando de prejudicar quem está pedindo. Está fazendo a pessoa que está pedindo repensar e tentar uma maneira melhor de resolver aquela situação. E por que o não positivo foi positivo para quem teve negada a solicitação? Porque ela ali vai tentar trabalhar uma maneira de buscar a solução. E ela vai, de alguma maneira, crescer um pouquinho ali. A gente tem que exercer, sim, um pouco o não positivo. A gente não pode falar assim, altruísmo, né? Aquela pessoa
é altruísta, ela faz bem para todo mundo sem olhar para o seu umbigo. Essa pessoa está fazendo um mal enorme para si mesma. E não está fazendo um bem, não está fazendo um bem grande para quem ela está pensando que está ajudando, não. Doutora, pensa mais ou menos assim? Oh, total, e ainda vou fazer um convite para todas as mamães que estão aqui, para as minhas mamães do coração, que eu amo muito, as mamães dos meus pacientes. Falem um não positivo, gente. Aí, ó, eu falo que é não. O doutor, ele é mais elegante e fala um não positivo. Eu falo que é não, falem não, mas então falem um não positivo. Convido vocês a falarem não para os filhos de vocês. Não serem tão permissivas, porque... E os papais também, óbvio. Porque as nossas crianças estão adoecidas. Nós estamos vivendo numa sociedade adoecida. Adoecida mesmo. E o não, o limite do não, mostra para a criança tantas coisas, abre um leque, estimula, mostra para aquela criança que é possível ir atrás de um sim, mas mostra também a limitação do não e mostra o perigo. Isso é muito importante, gente. Então, olha ali, não positivo. Amei. Doutor, outra coisa que eu queria falar. Essa live, ela é do Setembro Amarelo. E não é por acaso que criou-se um mês inteiro de prevenção ao suicídio, porque as pessoas estão mais adoecidas mentalmente. E não é por causa da pandemia. Antes da pandemia, nós éramos chamados para fazer intervenção de em escolas para falar para as crianças, porque existe um grande índice de depressão infantil, ansiedade infantil, grande índice de suicídio de crianças. Muito. Eu até repito falar, porque é horrível falar sobre isso, mas a gente tem que conscientizar. E em casa, vocês, papais, vocês, mamães, vou organizar aqui o microfone. Se melhorou, gente. Melhorou? Melhorou o microfone? Ou não? Melhorou? Vocês, Pra mim tá papais, bom. vocês, mães, identificam qualquer comportamento inadequado do filho de vocês. Então, comecem a prestar atenção e comecem a falar esse não positivo. Prestem bastante atenção nisso. Concordo super, viu, doutor? E olha, temos uma perguntinha aqui que eu acho que é pertinente demais ao nosso tema. Quais são os sinais de alerta da ansiedade? Não, você tira de letra, você já falou isso. É só para as pessoas ficarem ainda mais atentas. Quais são os sinais de alerta da ansiedade e da depressão? E se é possível identificar. É possível identificar, né, doutor? Sim. Principalmente em criança, né? Eu já citei um pouco aí. Quando a criança está correndo risco de entrar num estado de depressão, está tendo distúrbio de ansiedade, especificamente na criança, além do que ocorre frequentemente com adultos, cada caso é um caso, alterações alimentares. A pessoa pode ter tanto fome compulsiva como redução da alimentação no dia a dia. Pode ter sono excessivo ou pode ter distúrbios do sono, dificuldade. A ansiedade, geralmente, ela interfere mais no conciliar o sono. E a pessoa deita e a questão de iniciar, de pegar o sono inicial. Comumente a ansiedade ela entra nesse momento do sono. A depressão costuma acontecer durante o sono. Então, a pessoa teve o primeiro sono, ela talvez acorda 2, 3 horas depois e tem dificuldade de conciliar novamente o sono. É óbvio que é uma situação isolada não, mas isso está muito recorrente, quase todas as noites, não dormir quase nada à noite, são sinais de alerta. Irritabilidade também, a gente fala de baixa tolerância, a pessoa tem pouca paciência, a pessoa não quer sair de casa, deixou de sentir prazer em encontrar com amigos, às vezes saía um fim de semana, tinha uma determinada atividade, às vezes tem aula de música, de natação, ou academia, e já não quer frequentar. O aniversário de um primo, no caso de uma criança que quase sempre vai ficar uma semana inteira sem dormir. Aí entra a ansiedade um pouco maior, porque não aguenta o tempo passar e quer que chegue logo aquele dia da festa. A criança já
não liga mais para aquela situação, daquele evento, daquele encontro, daquela festa. Então, a criança que fica mais arredia, que não se comunica muito, que busca uma fuga ou dormindo, ou comendo a mais, ou mais tempo na frente da TV, ou do celular, ou do computador, essa criança merece uma atenção a mais. Tem que, de vez em quando, é muito importante os pais, ou quem é cuidador, quem está próximo, e estabelecer, olha, você já está aí quase 1 hora com o celular, vamos colorir alguma coisa, vamos pegar um livro aqui, um livro é muito pesado, vamos ler algumas páginas, vamos ler um conto aqui, vamos ligar uma música, vamos dançar um pouco, porque a música é terapia também, né? Vamos dançar um pouquinho aqui, então sair um pouquinho daquele casulo. Eu digo que a pessoa que está em depressão, ela entra numa caverna. A pessoa está na caverna, ela está no escuro ali, ela não está conseguindo ver uma luz, e quando chega uma possível luz, ela não se sente atraída por aquele momento que poderia ajudá-la. Então, tem que ter rotina, tem que ter regras. Igual a doutora falou, a mãe precisa de falar um não positivo, o cuidador, o pai, precisa falar um não positivo e precisa estabelecer disciplinas. O mesmo vale para os adultos. Se a gente que é independente, a gente não tem uma disciplina, a gente não consegue estabelecer o que a gente precisa, produzir o que a gente precisa na nossa vida. Isso vai dando um descontentamento e, novamente, vem aquele termo que é o ciclo vicioso e que só vai agravando. A ansiedade vai agravando, a insônia é um distúrbio que vai piorando, no outro dia não se acorda bem, com mau humor, com baixa tolerância, diminui a interatividade social, relacionamento com pessoas próximas, aí é um caminho para vir outros distúrbios, depressão e outros mais. Exato. E pegando um gancho nessa sua fala ali, para a gente poder pegar, outra dica para as mamães: cuidado, porque às vezes vocês escutam a gente falar, aí tudo o filho faz. Ah, meu filho está com depressão. E nem sempre é assim, tá, gente? Nós estamos vivendo numa era de patologias. Tudo está sendo patologizado para as crianças. Tudo. Então, não é assim. Geralmente, às vezes, as nossas crianças não estão doentes. Às vezes, falta uma rotina, falta uma conversa. Às vezes, falta um olhar. Às vezes, falta mudar aquela rotina daquela família. Tá tudo muito imediato. Isso aqui, ó, é ótimo, o celular é maravilhoso, mas celular é péssimo para criança, é péssimo para o tempo familiar. A gente interage com o celular, mas não interage com as outras pessoas. Isso é gravíssimo. Então nós temos que começar a prestar atenção. E quanto à depressão, pensa no que te motiva. Hoje, você sabe o que te motiva? Muitas pessoas não sabem o que motivam. O que te motiva? O que te faz levantar da cama hoje? O que te faz sair do seu equilíbrio ali, te faz levantar, o que te dá prazer. Muitas vezes, quando a gente não sabe o que nos dá prazer, quando a gente não sabe o que nos motiva, quando a nossa motivação está na motivação do outro, quando a gente não sabe o que a gente quer, não saber o que a gente quer, de não saber o que vai vestir, se hoje eu vou vestir uma blusa rosa ou se hoje eu vou vestir uma blusa vermelha. É diferente. É não saber de nada, não saber por que tá ali. Às vezes a gente tem uma crise existencial, assim, de não saber o que tá fazendo ali. Pô, isso já são sinais de alerta, você já pode começar. E se essas crises vão ali o tempo inteiro, se tem algo que te tira do equilíbrio, tá errado. A gente tem que estar equilibrado. A gente tem uma coluna aqui vertebral, não é à toa, ó, pra gente andar bonitinho. Se tem alguma coisa que te tira daqui, ó, que te faz ficar assim, já tá errado. Então, comecem a prestar atenção no corpo natural, na mente natural, em vocês, que faz toda a diferença. Doutor, você acredita que já tem 1 hora que a gente está aqui? Já? Já. E aí eu tenho uma perguntinha aqui de tudo que a gente falou. Pois é, voou. De tudo que a gente falou um pouquinho.
Como que a gente investe na nossa saúde física, na nossa saúde mental e na nossa saúde geral? Tem uma fórmula mágica, assim, Eu vou né? A falar gente fala assim, ah, rapidinho, eu vou na tem. clínica ali e vou fazer uma fórmula mágica, mas não é assim. Essa pergunta aí é a pergunta que eu queria escutar. Algumas frases que eu separei, eu vou responder a sua pergunta. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Valorize sua saúde mental e emocional. Ela vale mais do que qualquer real. A rima foi por minha conta. Errar. Essa aqui é uma das mais importantes. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Como diz o poeta, todo ser humano é uma estrela. Cada um de nós é individual, cada um de nós é super importante. Se agrade, se ame e se cuide. Sua saúde mental é o bem mais importante. A preocupação não leva os problemas embora, só os intensifica ainda mais. A ansiedade pode virar ansiedade patológica. Eu complementei essa frase. E uma frase super importante que a senhora citou, Setembro Amarelo, fale sobre o que te dói. Eu acho que o Setembro Amarelo, ele precisa dessa frase. A pessoa não está bem, ela está calada, ela não se abre. Pode ser com psicólogo, pode ser com médico, pode ser com parente, pode ser com amigo. Chegue e fale, não estou bem. Se abra, porque é muito, muito importante isso. Citou bem, Jonathan. Hormônios que a gente libera, ocitocina, a hipófise libera, endorfina, dopamina, serotonina. Alguns alimentos, banana, chocolate, tomate. E a doutora falou, doutora, a palavra mágica se chama antissedentarismo. Aí eu coloquei um hífen aí. Antissedentarismo. Estudos e acompanhamentos IBGE de 2017 mostrou que no mínimo 60% do povo brasileiro é sedentário e estava aproximadamente em quinto lugar como o país mais sedentário do mundo. Então, quem tem dia a dia cheio, não importa, fale não positivo para algumas pessoas e vai fazer no mínimo uma caminhada de meia hora. Vai caminhar no shopping, vai subir e descer escadas. Eu me lembro, um fim de ano de tempestade, eu subi e desci mais de 1000 degraus de escada. Foram 40 e poucos andares. Então, sempre ligar uma música e colocar em casa. O antissedentarismo, a pessoa que faz no mínimo 30 minutos de caminhada ou dançar dentro de casa, ou academia ou qualquer outra atividade aeróbica, ela vai reduzir em muito o risco de dezenas ou centenas de doenças. E aquela pergunta que eu fiz, somos inteligentes? Sim, somos inteligentes. Só que tem uma coisa, o que adianta a gente ser inteligente e não usar a nossa inteligência? Pensem nisso. Se amem. Usem a inteligência em prol da sua saúde. Porque a gente é inteligente, a gente é capaz. O homem criou o avião, olha que coisa maravilhosa, o trem-bala. A gente tem hoje comando de voz para ligar a televisão. Isso quer dizer que a gente vai ficar cada vez mais preguiçoso. A gente vai no shopping, tem que pegar a escada rolante, tem escada física lá. A pessoa enfrenta fila de meia hora para ir de elevador, em 5 minutos ela teria chegado no andar que ela queria. Gente, vamos trocar pequenas atitudes por caminhar, por subir escada, por dançar um pouco dentro de casa. Se der para estabelecer 20 minutos que seja de dança ou de caminhada, ou subir e descer escada, nós já vamos minimizar muito o risco de, no mínimo, dezenas de doenças. Síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, talvez não sejam evitadas, mas a gente pode minimizar o impacto dessas doenças na nossa saúde. Gente, antissedentarismo é a palavra-chave. Antissedentarismo. Combater o sedentarismo. Mas só uma pessoa pode resolver isso por você.
não tem outra pessoa. Então, coloque na balança. Eu vou sofrer 30 minutos fazendo uma caminhada ou dançando dentro de casa. Você vai sofrer durante 2 ou 3 semanas. Lá pela quarta semana, você vai sentir prazer, porque você vai liberar dopamina, o hormônio do parto, que é a ocitocina, que provoca contrações da musculatura da mulher para poder fazer o parto. É chamado hormônio do amor, quando a criança se encontra, o bebê se encontra com a mãe. Então, ela dá prazer, ela dá bem-estar, a ocitocina. E como que a gente libera? Também fazendo educação, atividade física. As endorfinas, que todo mundo já ouviu falar várias vezes. Gente, vamos liberar esses hormônios, vamos ativar a nossa circulação, vamos diminuir o risco de doenças cancerígenas, principalmente mama na mulher e próstata no homem. Estudos comprovam que atenua o impacto e a incidência desses tipos de câncer, além dos distúrbios metabólicos, enxaqueca e muitas outras doenças podem não ser eliminadas, mas o impacto é minimizado. Eu não estou falando isso, não. Vocês podem me cobrar referência bibliográfica. Eu queria falar da regeneração nervosa, neurogênese. A neurogênese, lá no hipotálamo, que é o centro da nossa memória e de emoções também, cognitivo, que a gente consegue conciliar pensamentos, a gente tem a memória antiga e a memória nova. Nós temos células-tronco que migram para o hipocampo e se diferenciam em células ativas. Porque depois dos 27, 30 anos de idade, a gente começa a perder um pouquinho de neurônio. Lá para os 80 anos de idade, já pode ter um impacto, além do envelhecimento de outros. Atividade física, Universidade de Illinois, Estados Unidos, e muitos outros estudos da década de 90 para cá, mostrou que fazer atividade física ativa essas células troncos que nos ajudam a ter qualidade de vida, de ter mais bem-estar, de ter mais interatividade social. Assim como a gente falou de depressão, da saúde mental em crianças e também nos adultos. Em criança é seríssimo, porque a criança está em construção. Se a cabeça dela não está boa, imagina, uma plantinha que está crescendo e não está conciliando ideias e tudo, é muito complicado. Então, atividade física. Põe criança para dançar, para pular amarelinha, para fazer alguma coisa. Pula dentro de casa. Está no terreiro, está na garagem, pega uma peteca, ensina a menina a bater peteca, chutar uma bola. Tem muita atividade física, doutora. É um termo-chave. Praticar atividade física regularmente. Se não pode ser 5 vezes a semana, tente fazer 3 vezes a semana, meia hora de caminhada. Não é o ideal. Se puder fazer de 40 minutos a 1 hora, 5 vezes a semana, dá uma guinada na vida da pessoa. Aquele ciclo vicioso da ansiedade, da síndrome metabólica, da obesidade, da ansiedade patológica, esses 4 hormônios mágicos, dopamina, ocitocina, endorfina, serotonina, todos eles estarão sendo produzidos em mais quantidades e circulando melhor pelo cérebro, nos ajudando a vencer aquela preguiça, a melhorar nossa tolerância com situações adversas, a ter mais motivação. Tem um treino que fala, sem dor não vai. Então, não precisa ter dor. Caminhada não gera dor. Mas aquelas pessoas que fazem treino pesados, que são atletas de alto rendimento, como que eles conseguem segurar a dor? Através desses hormônios. A endorfina é um pouco anestésica. Ajuda a dormir melhor, diminui a insônia, diminui o ciclo patológico do sono ruim, que vai trazer no dia seguinte baixa tolerância, alimentação errada e não vai deixar dormir bem de novo. Gente, guarde 2 coisas. Somos inteligentes, temos que usar a inteligência a nosso favor. Segundo, igual o Jonathan está falando, tem que exercitar para oxigenar o cérebro. Oxigena o cérebro, libera esses hormônios e
tudo trabalha melhor. Sejamos inteligentes em prol de nós, da nossa saúde, da nossa integridade, do nosso futuro com qualidade de vida. Sejamos inteligentes e comecemos a fazer atividade física regular. Devagar, cada um começa no seu ritmo leve, para depois aumentar levemente, ok? Isso Gradativamente. aí, ó, mestre doutor José Nilton dando a dica. Então, a solução mágica, exercício físico. Essa é a solução mágica para liberar tudo aí. Gente, E é muito cara, né, doutor? É muito Não, caro se demais fazer da atividade conta. física. Dançar dentro de casa. Imagina, Você não pode dançar precisa. descalço. Você dança descalço, você não vai gastar nem sola do tênis. Bota as musiquinhas aí, vai dançando. Mas entra no que dá prazer. Então, comece a criar coisas que te dão prazer. Sim. O doutor falou da inteligência e eu, como uma profissional da comunicação, não poderia falar. Eu acho que a maioria de vocês sabe, mas se vocês não sabem que o que nos difere dos outros seres é a cognição, é a inteligência que nos providencia a comunicação, que é a possibilidade de nos comunicar com símbolos linguísticos, cada um numa linguagem diferente, seja ela de sinais, seja ela com palavras, seja ela com gestos, nós conseguimos nos comunicar, entender. E o mais legal disso tudo, que nós temos cognição, inteligência o suficiente para nos comunicar com nós mesmos. Aquela vozinha que fica lá na nossa cabeça o tempo inteiro, nada mais é do que a gente com a gente mesmo. Então, escute você. Você sabe o que você faz de errado. Você sabe quando você está procrastinando. Você sabe quando você bula um exercício, ou quando você bula, come alguma coisa que não te fez bem, aí gera culpa. Esse excesso de culpa não é bom. Então, use essa inteligência ao seu favor para se comunicar com você. Escute você. Às vezes a gente não escuta a gente, não escuta o que a gente quer para a gente mesmo. Se você não se escuta, você não sabe o que você quer. Se você não se escuta, você vai viver a vida inteira culpado, porque não vai conseguir fazer um exercício físico, porque não vai conseguir fazer nada. Vai ficar o tempo inteiro naquele ciclo que o doutor falou. O ciclo da culpa e do adoecimento mental. E o mais bárbaro, gente, o doutor falou de cérebro. Cérebro é a coisa mais maravilhosa do mundo. Se tem uma coisa que eu amo estudar é cérebro. Cérebro é lindo, não é, doutor? Ou coisa Sim. linda de se estudar. Sim. A Incrível, gente mágico. aprende, é incrível. A gente tem uma capacidade de plasticidade cerebral, que é o cérebro se reorganizar para um novo aprendizado, ou deixar, às vezes, uma área que está morta ali para acordar outra área para fazer a mesma função. É a coisa mais linda que existe, gente. Deus fez a gente de uma forma tão magnífica. E um hábito para ser adquirido, guarda isso. Você precisa de praticá-lo por pelo menos 2 meses. Então, comece a praticar um hábito. Porque para você começar a adquirir o hábito, às vezes, de caminhar na rua, você vai precisar de fazer por pelo menos 2 meses. Se falhou um dia, se perdoa, segue em frente. Se falhou outro dia, mas persista por pelo menos 2 meses que você vai criar um novo hábito. Porque o cérebro aprende, né, doutor? E virar automático. Você não vai ter que pensar, terei que fazer tal atividade física. Hidroginástica, academia, natação, caminhada, dançar, pular corda dentro de casa. Cada um vai escolher, vai se adequar ao que o corpo e a cabeça se adequou melhor. E com 3 semanas já vai um pouco no automático e a pessoa tendo aquela perseverança de 2 meses, já vira automático. A Vira. pessoa não para mais, porque ela vai ver benefícios, ela vai dormir melhor, ela vai ver tudo melhor, ela vai se sentir melhor, vai ter mais disposição, ela vai começar a subir 2, 3 halls de escada sem ofegar, e estando ali, chega lá, conseguir subir 3 halls de escada, amanhã vai querer subir 4. E é muito legal isso, gente. Então façam isso. Treinam. Ó, gostei. Treinar o cérebro. É treinar o cérebro mesmo. Muito Treinar o bem. cérebro, se autoconhecer o suficiente para não ficar culpado. Não pare de sentir. Muitas vezes a gente é ensinada a não sentir culpa, não sentir dor, não sentir raiva,
não sentir nada, gente. A gente tem que sentir. É outra coisa legal que a gente tem, a capacidade de sentir. Sente e segue. Sente e segue. O sentimento que você fica guardando para você, ele também é patológico, ele também te adoece mentalmente. Então, sentiu? Não deu para caminhar hoje, não? Ah, amanhã você caminha. Comeu um bombom, um chocolate, seja lá o que for. Beleza, amanhã você compensa. Mas não fica com aquela culpa o tempo inteiro, porque se você ficar com aquela culpa, você também vai se adoecer, né, doutor? Aquele sábado ou domingo que iria ficar de folga, compensa fazendo uma caminhadinha naquele dia também. Exato. A culpa é uma grande besteira, porque todos nós erramos, e quando a gente erra e fica se culpando, fica mais pesado. Então, a gente errou, qualquer que seja a situação que a gente errou na vida, a gente não pode ficar remoendo aquilo, a gente tem que, vou tentar rever o que é que eu posso melhorar, se eu tiver que pedir desculpas para alguém, eu vou pedir desculpas para mim mesmo, ó. Eu errei, amanhã vida nova, e eu sei que eu vou errar de novo, mas depois eu vou compensar de novo também. Eu vou fazer um Exato. exercício no domingo aí, no feriado, e vou compensar. É, Adorei. E a gente erra para acertar, gente. Ninguém nasce sabendo, não. Para isso. fazer, para saber, a gente tem que errar. Então não se culpe pelo erro, porque o erro ele é necessário naquele momento. E ninguém está onde está por acaso, não. Cada um está onde deveria estar aprendendo. E vamos aprender, né, doutor? Doutor, eu queria agradecer por esse tempo de aprendizado, por tudo. Aprendo muito com você diariamente, aprendo muito a cada conversa. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, por disponibilizar o seu conhecimento, por esse bate-papo de prevenção, para a gente falar de coisas que necessitam ser falado. Esse mês inteiro que a gente fez de multi você, para você pensar em você, literalmente, é porque é possível pensar, é um mês de prevenção. Muito obrigada por tudo. Eu só tenho que agradecer por tudo. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu ia falar o que quero, mas é por tudo. Eu te agradeço muito, doutora, pela confiança e tudo mais, e quero te dar os parabéns por comandar esse trabalho muito bonito, que ajuda muitas pessoas. Até o final da semana eu vou colocar a live anterior e essa no meu canal no YouTube. Vou te passar se não tiver conseguido ainda. Aí querendo divulgar novamente, deixar disponível por mais tempo aí no Instagram também, quiser colocar no Face, aí até o final da semana eu te prometo ter as duas lives para te passar, tá ok? Porque aí, se realmente foi assim, agradou, foi produtivo e tudo, as pessoas se conscientizaram de que tem que usar a inteligência, que todos nós temos inteligência, igual a Liane está falando aí, ontem já passou e amanhã não chegou. Então, a gente não tem que programar o que fazer amanhã. A gente tem que fazer hoje. Quando amanhã for hoje, a gente faz de novo. Então, a gente tem que usar a nossa inteligência, acabando com o sedentarismo e fazendo investimento na nossa saúde. É uma pergunta que vai ficar no ar aí, o pessoal não vai saber responder, né? Quem que vai ganhar com esse investimento aí, né? Não é? Pensa aí, gente. Qualquer coisa. Depois a gente faz outra live, porque já vem daqui a pouco no mês. Ó, eu já estou no mês das cores. Daqui a pouco vem o outubro rosa. A gente pode pensar em fazer alguma coisa também, se vocês quiserem. Mas eu queria agradecer também a todos vocês que nos acompanharam aqui. Obrigada. Desejo muito, 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 muito tudo de melhor para cada um de vocês. Obrigada, viu? Obrigada pelas mensagens, pela participação. Vocês são um show de bola. Obrigadão. E obrigada, doutor. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutora. Obrigado pela paciência, pessoal. E vamos tentar continuar reduzindo nossa imensa vastidão de ignorância. Uau! Não, o doutor parafraseia tudo, gente, tudo lindo. Eu tenho que aprender a parafrasear igual a ele. Daqui a pouco eu aprendo. Tá Gente, muito um bem. grande beijo. Com Deus, doutor. Obrigadão. Coração para todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.